Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje vamos compartilhar o capítulo 7 e 8 de João. Bom, no capítulo 7, nós vemos aqui no início Jesus subindo, para a festa dos tabernáculos. É interessante dizer que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Para você ver, aqueles que estavam mais próximos de Jesus não conseguiam acreditar nele. No verso de número 10, diz assim: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Olha o verso 12, aqui que eu gostaria de compartilhar. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Preste atenção. A visão da multidão sempre vai ser uma visão distorcida com relação a Jesus. Alguns vão dizer ele é bom, outros vão dizer que ele engana o povo, outros vão dizer que ele não é o Cristo, Então, nós não podemos ser guiados por aquilo que a multidão está falando. Tem um ditado que as pessoas até falam, se tem muita gente falando, então aquilo ali pode ter um fundo de verdade. Nem sempre, Você vê ali com relação a Jesus que as pessoas difamavam, falavam mal, diziam que ele era o príncipe dos demônios, mas nenhuma dessas coisas eram verdade. Amém? Depois que Jesus chega ali, naquele lugar, há uma controvérsia entre Jesus e os judeus. E eles começam a questionar ali sobre Jesus, sobre o que Jesus veio fazer. E Jesus então declara que ele não veio procurar glória para ele, mas sim manifestar a glória do Pai. Para você ver como que a visão dos fariseus eram distorcida, olha só o verso 24. Diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Eu acredito que Jesus falou isso aqui porque as pessoas estavam julgando a ele apenas de acordo com a sua aparência, apenas por aquilo que eles estavam vendo. Eu já vi pessoas dizerem que não foram com a cara de fulano, sendo que nem conhecem a pessoa de fato. Essas pessoas têm algum problema, alguma doença espiritual e precisa mudar de uma vez por todas. Como que alguém de olhar para uma pessoa já não vai com a cara dela? Então esse texto aqui cabe para essas pessoas. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Julgue segundo aquilo que Cristo julga. Julgue de acordo com aquilo que é a reta justiça. Se aquela pessoa ali tem andado segundo o caminho do Senhor, é isso que nós precisamos nos preocupar. Amém, meus irmãos? Depois você vê ali, os guardas sendo enviados, para perseguirem a Jesus e prenderem Jesus. Jesus ele se declara, como a fonte da vida. No verso 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Jesus, ele é essa fonte de água viva. Quanto mais você toma de Jesus, quanto mais você desfruta de Cristo, mais vida você vai ter fluindo no seu interior. Amém? A partir do verso 45, aqueles guardas que são enviados, eles voltam sem Jesus, mas eles voltam com um testemunho a respeito de Jesus. Olha o que diz o verso 46. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. E aí os fariseus começam a replicar: vocês foram enganados, vocês creram nele também? Mas Jesus tinha as palavras de vida eterna, meus irmãos. Os guardas tinham ido prender Jesus, mas quando eles ouviram a voz de Jesus, eles ficaram impressionados. E eles então perguntaram entre si, ninguém fala como esse homem é diferente, tem algo diferente nele. E nós, como cristãos, hoje precisamos entender o que Cristo representa para nós. No capítulo 8, nós temos aqui muitas coisas que poderiam ser faladas, mas como o nosso tempo aqui do devocional é rápido, eu gostaria de falar apenas aquilo que eu vejo que é o principal. Os fariseus trazem uma mulher adúltera até Jesus, foi pega ali no ato,
E aí Jesus começa a escrever com o dedo ali no chão. Eu não sei, a Bíblia não fala o que Jesus escreveu. Mas Jesus então pergunta, olha só no verso 7. Como insistissem na pergunta, tipo assim, que Moisés falou para apedrejar. E aí, o que o senhor fala? Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E aí eles começaram então a sair de um por um. No verso 10, Jesus ergueu os olhos, não vendo ninguém, mas ali, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Olha só o que Jesus fala. E lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Então, a mensagem de Jesus sempre é uma mensagem de perdão. Sempre é uma mensagem, né, que é contrária à mensagem dos fariseus. Os fariseus queriam condená-la, queriam julgá-la. Mas o que Jesus falou? Vai, eu não te condeno. Vai, não peques mais, não pratique mais isso. Por que Jesus falou isso? No verso seguinte diz: porque ele é a luz do mundo. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida. Verso 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida dentro dele. Amém? Essa luz dentro de nós, ela vem por meio do Senhor Jesus. Amém? Jesus depois começa... Jesus defende, né, a missão dele, a sua autoridade, né? Alguns duvidaram ali do qual poder ele fazia aquelas coisas, e aí no verso 23 diz: prosseguiu ele, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, aqueles que não creem que Jesus não poderão ser livres dos seus pecados. Jesus é a vida, irmãos. Nós precisamos ir até Ele, precisamos caminhar até Ele. Ele é a única solução para as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus não é daqui de baixo, Ele é lá de cima. A nossa visão hoje não tem que ser apenas aqui de baixo, tem que ser lá de cima. As nossas motivações têm que ser para as coisas lá do alto. Né, como diz lá em Colossenses 3, né, pensais nas coisas lá de cima e não nas daqui de baixo, porque as daqui de baixo são passageiras, as lá de cima são eternas. O nosso coração precisa estar voltado para as coisas dos céus. Amém? Então Jesus está aqui declarando isso, e nós precisamos hoje desfrutar daquilo que Cristo veio fazer em nosso favor. Que hoje você possa pensar naquilo que Cristo pensa, fazer o que Cristo pensa e agir como Cristo agiria. Amém? Tenha um dia abençoado e seja edificado em nome de Jesus.